Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, né, para mais uma semana de aula. Desejo que todos estejam bem, desejo que não estejam surtando, né, nessas questões todas aí da quarentena, e que estejam também por dentro das decisões, né, a respeito do Enem e tal, que assim, era algo que a gente estava querendo há um tempo, né, porque é a questão de justiça, né, do Enem, se é adiado ou não, né, mas foi adiado, então, assim, é bacana que vocês façam, que vocês estejam antenados, né, com tudo que está acontecendo, e vamos lá, né? Bom, para que nós demos continuação, né, à nossa aula, abram, por gentileza, o livro de vocês na página 60, capítulo 10, que ele vai falar sobre as relações interpersonais e os usos do verbo tener e haver, tá? Então, assim, para que vocês, ou melhor, para que nós começamos, né, a nos ambientar com os usos dos verbos ter e haver, primeiramente, não fazer a significação diretamente com a língua portuguesa, tá? Porque na tradução, muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, yo he estudiado mucho, a tradução poderia ficar, eu tenho estudado muito. Então, na tradução, às vezes a gente traduz o verbo haver do espanhol por ter em português, tá? Então, primeira atenção que eu peço para vocês é justamente nesse quesito. Então, ó, agora vamos lá começar a nossa aula 7, né? Que vai falar sobre as perífrases verbais e os usos, né, dos verbos ter e haver. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, mas que Deus ilumine, né, o nosso caminho e que muito em breve estejamos juntos novamente. Então, vamos lá. Bom, lá na página 61, né, na verdade começa o capítulo 10, página 60, mas aí a gente tem a parte, né, da gramática na página 61. Bom, o verbo haver, quando eu falo que ele está num sentido impessoal, quer dizer o quê? Ele não é flexionado de acordo com o sujeito da oração, ou seja, ele não vai para o plural, tá? Por exemplo, eu posso dizer há pessoas aqui, ou ainda em espanhol, hay personas aqui, que quando ele tiver nesse sentido de existir, ele não vai concordar com o sujeito da oração, ou seja, ele vai se manter no singular, mesmo que ele esteja falando sobre coisas no plural, ok? Então, ó, e outra situação também, quando ele está na característica impessoal, ele não deve ser conjugado, ou seja, ou melhor, ou ainda, ele não é conjugado, ele mantém nessa forma, ok? Então, ó, e a sua forma, ela só deve ser alterada com relação a tempo, ou seja, se eu estiver falando haverá pessoas aqui, aí eu estou concordando com o tempo, futuro, ok? Haverá em espanhol. Mas, todas as vezes que ele estiver no sentido impessoal, ou seja, não for conjugado para nenhum sujeito da oração, e você conseguir fazer a troca pelo verbo existir, pode ter certeza que o uso está correto com o verbo haver na sua forma impessoal, ok? E aí eu tenho aqui como exemplo, hay personas aqui, ou ainda existen personas aqui. Tranquilo? E aí eu tenho essa empregabilidade feita de maneira adequada, feita de maneira correta, ok? Bom, e aí nós também, né, no caso, como eu acabei de dizer, quando ele estiver flexionado em algum tempo verbal, relacionado, né, algum tempo verbal, presente, passado, futuro, aí ele vai ser conjugado, tá? E aí a prerrogativa da troca não existe. Então, ó, quando ele está conjugado em futuro, el próximo año habrá una gran fiesta en la calle 9. Então, aqui, ó, eu estou falando que no ano que vem haverá uma grande festa na rua 9. Então, aqui eu estou conjugando o verbo em futuro, ok? Em contrapartida, quando eu tenho o emprego do verbo haber, ó, o verbo haber, ou melhor, tener, desculpa, o verbo tener, ele precisa de um sujeito, ok? Então, eu não tenho como colocá-lo numa forma impessoal.
Ele sempre vai estar imbuído numa oração de acordo com o seu sujeito. Ele vai ser conjugado conforme o sujeito da oração. Tá lá, ó. E por isso deve ser conjugado, porque eu tenho sujeito na oração, mesmo que desenencial. Aqui no caso, yo tengo tres coches, ok? E aí, ó, em espanhol, esse verbo é utilizado para expressar posse, ou seja, professora, eu não tenho certeza de quando eu vou usar o verbo haber. Todas as vezes que for possível a troca por existir, o emprego está correto e o verbo haber está na sua forma impessoal, ok? Ou seja, ele não vai ser flexionado singular, plural, de acordo com o sujeito. Ele vai permanecer de uma forma apenas. Ai, sem problema nenhum, ok? Agora, quando eu estiver falando do verbo tener e estiver também numa relação de dúvida, não sei se eu vou para o haber ou se eu vou para o tener, a possibilidade de verbo de troca dele é o possuir, ok? Então, assim, eu posso falar, por exemplo, yo poseo tres coches, ou seja, eu tenho 3 carros, yo tengo tres coches, ok? Então, ó, aí aqui embaixo eu coloquei para vocês a exata equivalência. Haber eu posso trocar por existir, tener por possuir. E aí a relação está correta. Outra coisa, o verbo haber, só para reiterar, quando ele está na sua forma pessoal, ele não é flexionado. Logo, eu não tenho sujeito na oração. O verbo tener, não. O verbo tener sempre terá sujeito na oração. E esse verbo sempre vai concordar com esse sujeito, ok? Bom, e aí aqui eu peguei uma parte para vocês do livro, que eu acho que fica bacana também para que vocês visualizem, né? Então, ó, o livro traz para vocês o verbo tener conjugado em presente do indicativo. E como vocês podem ver, ó, é um verbo completamente irregular. Então, eu tenho um G na primeira pessoa e esse G não aparece em mais lugar nenhum. Você tem aqui também o verbo conjugado para vos. Lembra que a gente tem o você. O que é você? É a redução ou ainda é a apócope do vos outros apenas para vos. E aí ele sai da segunda do plural e vai para a segunda do singular. E aí você também tem uma conjugação própria para ele, tá? E aí onde esse vos ele é mais utilizado? Argentina. Atualmente Argentina, mas em alguns lugares, né? Também é falado, tá? Uruguai eu já ouvi falar, Paraguai também, mas o que é a marcação mais comum e que você mais irá encontrar vai ser na Argentina, ok? Então, ó, para expressar a existência de alguma coisa, ó, a troca do haber por existir, ó, en mi casa hay un jardín muy lindo, en la esquina hay una farmacia, al lado de la sala hay un baño pequeño, dentro de la mochila há vários quadernos. E quando você quer expressar a possessão, ou seja, a posse, o verbo possuir, você vai empregar o tener. Ó, la casa de Andrea tiene 3 habitaciones ou aún posee 3 habitaciones. Este edificio no tiene garaje para guardar el coche. La farmacia de la esquina no tiene dentífrico, isso aí. Todas as casas del barrio tienen um pequeno jardim e assim por diante. Mas nós também temos na língua espanhola uma formação que ela é chamada de perífrase verbal, que é o assunto do próximo slide. Ó, o que são perífrases verbais? Eu quero que vocês entendam, primeiramente, perífrase verbal. Perífrase verbal nada mais são do que locuções verbais, ok? Elas são locuções verbais e sempre vai ter um verbo auxiliar, mais outro verbo em alguma forma impessoal, ok? Ou seja, infinitivo, particípio, gerúndio. Tranquilo? Então, ó, la forma, las perífrases verbales son la unión de 2 o más formas verbales que funcionan de forma conjunta, es decir, como un solo verbo en la oración.
ok? Então, aqui você tem dois verbos para designar uma ação. Mas dentro das perífrases verbais, você tem uma outra prerrogativa. Qual é essa prerrogativa? Você tem alguns tipos de perífrases verbais. Então, a gente tem perífrase verbal de obrigação, perífrase verbal com valor de futuro, a gente tem alguns tipos de perífrases verbais. Ou seja, como se eu dissesse em português que nós temos alguns tipos de locuções verbais, ou seja, determinados verbos que são utilizados para expressar aquela obrigação ou colocar, ao invés de eu conjugar um verbo em futuro, colocar dois verbos que subentendem esse valor de futuro, ok? E aí aqui, ó, quais são os verbos que denotam a perífrase verbal de obrigação? Ó, deber mais verbo no infinitivo, ó, debo estudar mais para o examen, tener que mais infinitivo, tengo que estudar mais para o examen, e hay que mais infinitivo, hay que estudar mais para o examen. Ou seja, essa formação frasal aqui, ó, tengo que, hay que, mais o verbo em infinitivo. O que é verbo no infinitivo mesmo? Verbo ausente de conjugação verbal, ok? Bom, e aí, ó, aqui mais amplo, né, mais explicitado quais são essas perífrases verbais, ó, com tener e haber, ó. Tener que mais infinitivo é utilizado para expressar uma obrigação ou necessidade, né, como para dar instruções de forma específica. Por exemplo, mañana tengo que pagar la factura de mi tarjeta de crédito. Ellos tienen que comprar una cartulina para el trabajo del colegio. Outra perífrase verbal, hay que mais infinitivo. É usado na forma impessoal, ou seja, ela não vai para o plural. Isso quer dizer, na forma impessoal, ela não vai para o plural, nem tampouco tem sujeito na oração. Para expressar a obrigação ou a necessidade de fazer algo de forma geral. Essa estrutura equivale a é necessário. Então, hay que, você pode equivaler ele para a necessidade dele, né? E aí aqui eu coloquei para vocês uns exercíciozinhos que estão lá na página 62. Vamos fazer rapidinho? Bom, completa as frases a continuação com o verbo tener. La mesa tiene. Gente, desculpa a letra, mas é escrever com mouse e é isso aí. Nosotros no tenemos ni um duro, ou seja, não temos dinheiro, né? Tenemos, aqui é um E. Quantos habitantes tiene en tu ciudad? Ó, lembrando que é para conjugar com o verbo tener. Mis amigos tienen suerte. Vosotros tenéis dos perros. Completa os diálogos com a forma correta do verbo tener também. Aqui, ou melhor, aí tienes la foto de mi hija, que preciosa. E vosotros tenéis, tenéis hijos. Sí, un hijo de 5 años y una hija que tiene 7. ¿Tomamos un té? No, Fran, ahora no. No tengo tempo. Ó, ele colocou aqui, inclusive, né, entre parênteses, para qual pronome pessoal você deveria conjugar o verbo. C, que semana. Que pasa? Es que tenemos mucho trabajo en la oficina. Ustedes tienen teléfono. Sí, claro. Es él, y ahí segue, né? Usted tiene el periódico de hoy? Sí, aqui está. Agora, deixa eu modificar aqui. Se bem que eu vou ler pelo livro, então, por gentileza, peguem o livro de vocês lá na página 63, e aí ele fala assim, ó, entrena um pouco mais.
Una de las relaciones más conocidas en la literatura mundial es la relación entre el hidalgo Don Quijote y su inseparable Sancho Panza. Lee el fragmento e contesta as perguntas 1 e 2. Don Quixote de la Mancha. Gente, acompanhe por gentileza a leitura, tá? No livro a gente já responde junto. Naturalmente, eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote, pero ¿por qué no le digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas? Por esta vez quiero tomarte un consejo y apartarme de la furia que tanto temes. Mas ha de ser con una condición, que jamás en mi vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, que si otra cosa dijeres, mentirás con ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora te desmiento, y digo que mientes, y mentirás todas as vezes que lo pensares ou lo dijeres. Então, assim, ó, do que fala esse fragmento do Don Quixote? Ele está falando da questão da covardia, da questão do medo, que se o Don Quixote, ou melhor, que se o Sancho Panza disser para alguém que ele estava com medo, ou que ele se afugentou de alguma coisa em função do sentimento de medo, o Sancho Panza vai estar mentindo, né? Então, ó, ele fala lá. Cadê a parte? Quase no último verso, ele fala lá. Digo que mientes e mentirás todas as vezes lo que pensares ou lo dijeres. Ou seja, todas as vezes que ele pensar que o Don Quixote estava com medo ou o dizer, ele vai estar mentindo. Então, ó, de que habla Don Quixote nesse fragmento da novela? O que vocês acham? Fala dos sentimentos da vida, né? Que ele tinha medo, só que ele nunca quis afirmar isso ou ainda falar isso, né? De voz, ou melhor, em voz alta. Então, podem colocar aí. Habla de sus experiencias adquiridas en la vida. E aí, número 2, ele pergunta, né? E a ti? Que te dá medo? E aí eu posso dizer, né? Depende. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo de ficar sozinha em casa, tem pessoas que, como eu agora, né, tem medo desse vírus que ninguém sabe de onde que vem, nem quanto tempo vai demorar para ir embora, nem se a gente em breve, né, se Deus quiser, vai conseguir arrumar uma vacina para ele, mas a gente tem que ter esperança, né? Acho que a palavra medo não é tão bacana nesse momento. E aí, é uma resposta pessoal, você pode colocar, né, o que seu coração mandar. Bom, 3. Siga o modelo do exemplo. Exemplo, anos tu? E aí, você faz uma pergunta, né? Quantos anos tienes? Na letra A, hijos, vos. Aí, aqui, ó, você precisa conjugar o verbo para vos, tá? Então, você pode colocar quantos hijos tenes vos. O verbo fica assim, ó. Saiu igual meu nariz, mas aqui é um E e um S, tá? Quantos hijos tenes? E tem um acento no E. Deixa eu escrever aqui do lado, fica melhor. Tenes vos. E aí não se esqueçam dos pontos de interrogação, né? Primeiro de cabeça para baixo e depois ele normal. Letra B. Coches, Sergio e Mirtes. Quantos coches tienen Sergio y Mirtes? Letra C, días de vacaciones tu padre. ¿Cuántos días de vacaciones tiene tu padre? Y por último, habitaciones y el piso. ¿Cuántas habitaciones tienen en el piso? Quantos cômodos tem no apartamento, né? Bom, gente, então assim, a aula de hoje era isso, né? Então assim, a gente, para fazer um breve resumo, o que vocês têm que levar em consideração? Bom,
Verbo haver, todas as vezes que ele tiver no impessoal, ele vai... Deixa eu só parar aqui um pouquinho essa... para vir a tela para mim. Verbo haver, todas as vezes que ele tiver no impessoal, ou seja, ele não for flexionado, não ir para o plural, conforme o sujeito da oração ou o seu interlocutor, ele está empregado no sentido de existir. Portanto, se você puder fazer a troca do haver por existir, na forma impessoal, está correto o uso. Segunda coisa, todas as vezes que você puder trocar o verbo tener por possuir ou ainda possuir, a sua forma, o seu emprego está correto. E outra, quando eu tenho o verbo tener, eu tenho o sujeito da oração, ok? Segundo ponto, perífrase verbal. O que são perífrases verbais? São verbos, né, que juntos eles denotam um sentido apenas, ok? Então, e aí, logo na sequência, ele fala das perífrases verbais, de obrigação, e um pouquinho mais para frente, nós aprenderemos outras perífrases verbais também. Mas a formação da perífrase verbal é feita com ai que e tengo que. O ai que, ele pode também ser subentendido como necessidade, ok? E aí, como nem tudo nessa vida são flores, né? São flowers. Vamos lá. Meus amores, preciso que vocês façam tarefas, ok? Então, ó, tarefinha da página 60 a 63, tá? E a tradução do texto da página 63, que foi justamente a que nós lemos aqui na aula, ok? Ó, eu não tô marcando o dia de entrega de tarefa, mas eu preciso que vocês subentendam, na verdade, que a tarefa, gente, é sempre uma semana para frente. Então, por exemplo, a nossa aula está marcada para as terças-feiras, ou seja, na terça-feira, dia 26, vocês precisam me entregar a tarefa desta semana, porque eu estou gravando antes, né? Então, essa aula vai ao ar, pelo menos é para ir ao ar, no dia 26. Então, é só contar uma semana para frente, que vai dar... Deixa eu ver aqui o calendário rapidinho. Que vai dar no dia 2 de junho. Então, para que vocês não acumulem tarefa, ok? É importante manter esse ritmo. Uma aluna, eu não me lembro de qual sala, mas foi em um dos primeiros anos, ela me disse assim, professora, já está aberto a tarefa online para a língua espanhola. Eu fui conferir e não tem. Infelizmente, não tem. Eu vou tentar fazer com que eu inclua as tarefas do livro, mas eu acho difícil, né? Porque eu não tenho o arquivo em PDF. Eu tenho ele o material físico e o online no site, né? Mas assim, eu vou tentar pensar em alguma coisa para que vocês me mandem por lá e aí não precisem ficar tirando foto. Mas até isso acontecer, por gentileza, gente, continuem mandando a foto para o líder. Olha, líderes de sala, um grande beijo, agradeço muito. Vocês estão sendo, assim, de muito comprometimento, de muita responsabilidade. E, assim, agradeço de coração a Giovana, o Kaique, o João, e tá faltando um, o loirinho, eu esqueci seu nome, me perdoa. E assim, muito obrigada, viu, por todo o empenho, por toda a responsabilidade. E é de pessoas assim que a gente precisa. Pessoas responsáveis, pessoas comprometidas. Muito obrigada mesmo. Meus amores, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Façam tarefa.